Fala aí, galera, tudo bem? Aqui é o Marcos Lacerda, estou com o Léo. O Léo é o fundador da Seren e também é o CEO. Nesse vídeo, vou estar conversando com o Léo. O Léo vai contar um pouco da história dele, da trajetória profissional dele, das suas experiências, né? O Léo vai poder contar um pouco como que ele chegou, né? Como que surgiu a startup dele. Mas é interessante ele falar um pouquinho da vida, um pouco da vida profissional, das experiências pessoais, que de repente algum desafio que ele passou e ele venceu, pode ser que você esteja vivendo nesse momento agora. Léo, bom dia. Bom dia pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente. O Léo, conta um pouquinho da sua trajetória, fala um pouquinho da sua vida profissional, como é que chegou ao ponto de hoje você ser um fundador de startup, conta um pouquinho pra gente. Legal, obrigado pessoal pela oportunidade. A minha vida, diferente do que meu pai projetou para mim, é completamente aleatória. Eu, enfim, me formei na PUC, comecei trabalhando no mercado financeiro, passei por banco no varejo, asset management, banco de investimento, morei em São Paulo há alguns anos. Então, saí da faculdade direto para o mercado financeiro. Eu sempre tive no meu perfil profissional o ímpeto para conhecer novas inovações, novas tecnologias, desafios. Eu tenho um perfil aqui de challenging, né? Ou seja, eu estou sempre sendo intimamente provocado a buscar novos desafios. E isso fez da minha carreira não singular como de muita gente. E acho que o mundo que a gente está vivendo hoje ele está cada vez mais errático. E isso faz com que as pessoas vão, ao longo da sua trajetória, tendo que se aperfeiçoar, buscar novos caminhos. E eu fiz isso desde o começo. Então, no mercado financeiro, eu tive um sucesso parcial na minha vida, mas o mercado financeiro não representou efetivamente a minha completude, não me completava efetivamente do ponto de vista pessoal e profissional. Quando eu tive convite para entrar na indústria de consultoria de recrutamento e seleção, Legal. Onde desenvolvi novas habilidades, novos skills muito importantes para o desenvolvimento profissional de um profissional que realmente quer crescer, né? Então, perdão te interromper, Léo. Interessante a história do Léo. Pelo que eu compreendi, no início você fez um planejamento, né? Tipo assim, vou trabalhar no mercado financeiro, porque a gente trabalha porque nós temos objetivos, né? Pessoais, financeiro, né? Não importa a área. Mas você falou uma coisa legal, interessante. Eu tive também dessa experiência. Antes de trabalhar com tecnologia, eu era da área de elétrica. Eu estava caminhando para, tipo, me formar na área de elétrica, né? Ser engenheiro elétrico, uma coisa assim. Mas esse mesmo problema que você viveu, eu também vivi. Então isso é muito interessante. Eu acredito, Léo, que isso acontece na vida de muita gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a busca incessante pelo profissional encontrar a sua vocação, né? E isso faz parte de um desenvolvimento pessoal e profissional. Então, nesse momento que eu não me encontrei dentro do mercado financeiro, eu fui para o mercado de consultoria de recrutamento e seleção, trabalhei nas maiores empresas multinacionais do mundo em recrutamento e seleção, onde eu pude me conectar com milhares de profissionais de middle e high management, fazendo placement, né, recolocando esses profissionais no mercado, em grandes indústrias. Eu era responsável pela área de banking, RH, teve com RH? Recrutamento e seleção, Michael Page, Adecco. Foi um momento muito interessante na minha carreira, onde eu entrevistei mais de 5.000 profissionais dentro de uma sala de entrevista. Legal. Onde a gente observa as frustrações corriqueiras de muitos profissionais. Sonhos, né, também? Sonhos, fragilidades, anseios, limitações, desenvolvimento. Então foi uma jornada de grande, muito poderosa do ponto de vista cognitivo, efetivamente ter passado por isso. Eis que depois de alguns anos, a gente começa a ver em Israel e nos Estados Unidos surgindo startups. Eu estou falando aí 2010, 2012, 2013. E eu comecei a olhar para esse setor de startups de uma forma muito
Mas o que te atraiu? O que te... Pô, startup, que negócio é esse? É o que é isso? Aí você descobriu como é que foi isso? Pois é, eu sempre tive um perfil de resolver problemas, né? Eu não sou daqueles que reclamam, eu sou daqueles que buscam soluções. E eu sempre analisei que a nossa sociedade, o nosso país e o mundo como um todo precisava da tecnologia para poder superar desafios na sociedade, nas comunidades, de uma forma, enfim, quase que enorme. E aí eu comecei a perceber que os startups estavam chegando para uma nova era mundial. E nesse movimento tive uma oportunidade, um convite para fazer parte da Log, montar a Log aqui no Rio de Janeiro, e foi um espetáculo. A gente, enfim, a Log era super pequenininha, uma demanda latente, sobre o mercado de delivery, de não perecíveis, né, naquele primeiro momento. E o negócio, em alguns anos, explodiu de uma forma a Log ter se tornado um unicórnio brasileiro, né? Legal. E eu participei diretamente dessa construção, desse crescimento. Foi muito bacana ter visto a diferença de um jovem entrando no mercado financeiro, de terno e gravata, todo formal, polido, na área comercial, para um mundo de startup, um mundo inclusivo, diverso, onde realmente a diversidade é que é a alma do negócio e faz com que a empresa junte mentes que pensam diferente, mas sempre com o mesmo propósito e objetivo. Depois da Log, eu acabei tocando a área corporate, o B2B da 99, enfim, que transformou a parte de mobilidade urbana no país, e logo depois foi comprada pela Didi Chuxim e se tornou um unicórnio também. Foi uma experiência muito rica, enfim, que eu guardo excelentes lembranças. Então você já passou por várias startups, né, que inclusive 2 são unicórnios, né? A 99 e a Log, e tem mais uma, né? Na verdade, eu sou um caso muito atípico, porque passei por 4 unicórnios. 4, né? Então assim, tivemos a Log, a 99, em seguida surgiu uma possibilidade de estar no Gympass, que tem um propósito maravilhoso de levar a parte de health e wellness, né, para o B2B, ou seja, o B2B2C, ou seja, o Gympass democratiza o acesso à atividade física por meios das empresas. E é um propósito muito lindo, porque a saúde é prioridade, e acho que essa geração que está chegando agora corrobora com isso. Então, investir em uma solução corporativa que democratize e leve para os seus funcionários a questão da saúde é muito relevante. Não à toa o Gympass se tornou um unicórnio e faz um trabalho belíssimo junto às empresas. Alguns anos depois, eu fui convidado para trazer para o Brasil o ClassPass, que é o concorrente mundial do Gympass, que tem uma outra visão sobre o wellness enfim, essa parte de saúde, né, e wellness e bem-estar. E basicamente a gente montou uma operação muito bacana, a gente contratou profissionais result-oriented, high performance, e a gente teve uma escalada brilhante nos primeiros 3 meses. Fizemos o maior lançamento do ClassPass no mundo, atingindo 1000 academias em 3 meses. Bacana. Eis que no momento seguinte entrou a pandemia e botou de joelhos não só a grande parte da operação do ClassPass aqui no Brasil, como também do Gympass, de outros modelos de negócios. Que dependia 100% do presencial, né? Que dependia do presencial. Então, para a gente ver como a vida, né, ela não é tão clara, não é linear, enfim. Em detalhe, né? Muita gente tem aquela ilusão, vou me planejar. Vou me planejar para, sei lá, daqui a um tempo vou montar uma startup, Não, tanto você quanto o meu caso e muitas outras pessoas, que você percebeu e simplesmente você agiu, né? Surgiu a oportunidade e você encarou. E o legal é que você pegou áreas totalmente distintas, né? Mercado financeiro, logística, né? Consultoria, logística, wellness. Ou seja, você não teve medo, né? Cara, eu vou entrar nesse negócio aí, eu vou... com certeza você teve que se atualizar em alguns aspectos, alguns assuntos, né? Porque nessas startups, que inclusive, como você falou, hoje são unicórnios,
Você assumiu responsabilidade diferente, né? Diferente. E tem muita, por incrível que pareça, Léo, eu percebo que tem muita gente que tem medo. O cara fala assim, pô, não, mas aqui onde eu tô tá confortável. Mas ao mesmo tempo que ele se sente confortável, tem alguma coisinha ali que fica incomodando ele. Alguma coisa incomodando, tipo assim, poxa, eu sei que eu posso ir além, eu sei que eu posso mais, né? Então, o que você pode dizer, de repente, essa pessoa que está nos ouvindo, ela está com na cabeça dela, tipo assim, cara, o que eu faço? Tipo, até a proposta da sua startup, né, que a sua startup atual, que a proposta é orientar pessoas que estão com dúvida em relação à vida profissional. Sim. Ou à carreira, né? A zona de conforto é o maior terror para qualquer profissional. No momento que você se encontra numa zona de conforto, você se limita. Do ponto de vista criativo, do ponto de vista cognitivo. Então, observe bem, se você está numa zona de conforto, é porque você está sendo limitado ou pelo ambiente que você está corporativo, ou interno. Dentro de você está se limitando. E eu sempre busquei o contrário, né? Eu acho que o profissional que eu sempre busquei ser é um profissional que tenha habilidades generalistas para poder trabalhar em diversos segmentos. Posso fazer uma observação? Uma coisa que eu tenho percebido, Léo, é o seguinte, eu já vou fazer meus 50 anos. Cara, mas assim, a minha mente é de garotão, 19, 20 anos. Sim. E eu percebo que todo mundo que atua nessa área, como você atua hoje, tecnologia, empreendedorismo, a gente não fica parado no tempo. Nós não ficamos ultrapassados, correto? Correto. Essa área de startup promove na gente uma busca incessante pelo famoso lifelong learning, né? Que tá sempre buscando aprender, né? Se desenvolver, conhecer coisas novas, temáticas novas, empresas novas, observar na nossa sociedade quais são os gaps, quais são as lacunas em diversos setores que precisam ser preenchidos. E isso faz com que a gente se desenvolva como empreendedor. Esse perfil analítico da gente enxergar onde estão as oportunidades. E isso faz a grande diferença. Os grandes fundadores de startups são pessoas com alto grau analítico do ponto de vista do que a cidade ou do que o país precisa desenvolver. Então, efetivamente, esse skill do empreendedor, né, nesse desenvolvimento é uma questão muito relevante. E quando você toca no assunto da Seren, que é a primeira edtech vocacional, eu sou CEO e fundador, é a primeira edtech vocacional do país a construir uma metodologia proprietária. Ela é uma edtech, né? É uma edtech. Explica para o público o que é uma edtech. Edtech é um startup, uma empresa que tem na sua essência inovação, tecnologia e alta escalabilidade como core para a educação. Então, a gente leva algo que não existe ainda no mercado. O segmento de educação talvez seja o segmento do nosso país que menos evoluiu no tempo e que mais tem a evoluir nas próximas décadas. Então a Seren está na vanguarda e tem um caráter ineditista do ponto de vista de propósito. A Seren é o grande, é o meu diamante. Ela representa para mim o meu propósito de vida, onde eu consegui encaixar todos os skills and abilities que eu desenvolvi ao longo dos anos e consegui encaixar isso no nosso startup, que basicamente toca num assunto muito sensível, que é como as pessoas encontram a sua vocação. E a gente parte de um pressuposto e também dados de fonte aberta, fontes primárias e abertas, de acordo com o Censo de Educação Superior, nem 11% dos nossos alunos têm acesso a algum programa vocacional nas escolas, no ensino médio. Isso faz com que o ecossistema educacional pressione esses jovens alunos a tomar uma decisão sobre algo que eles não conhecem. Observem bem, a lógica da nossa vida antes de nos casarmos, nós namoramos para conhecermos os dias bons e os dias ruins. Antes de comprarmos um carro, nós fazemos um test drive para conhecer a performance desse carro nas retas e nas curvas. Por que, então,
os jovens, durante o período de escolha, tomam uma decisão sem ao menos experimentar. As escolas hoje proporcionam no máximo, do ponto de vista regulatório, porque são obrigadas, a semana ou a feira das profissões, onde ela chama 2, 3 pais de alunos para falar sem metodologia, sem poder de oratória, sem capacidade de síntese, sem saber quais são os assuntos relevantes sobre a sua profissão. E a gente está disruptando essa questão nas escolas, como criou uma plataforma onde a gente conecta mentores vocacionais, que são profissionais de nutrição, growth hacker, desenvolvedor de aplicativo, engenheiro de oil and gas, ou engenheiro naval, um médico. Enfim, a gente tem mais de 100 profissionais, mentores vocacionais, que diariamente levam o intercâmbio do conhecimento útil de forma síncrona, online e ao vivo para jovens em período de escolha. E isso é muito legal, porque isso gera uma visão holística sobre o mercado profissional para esses jovens, para que eles possam chegar ao terceiro ano e escreverem o capítulo mais importante das suas vidas de forma assertiva. Interessante. Então, a proposta é conectar os estudantes, os alunos, a profissionais, pessoas que atuam em suas áreas, para ter um feedback, para entender como é que aquele profissional atua, para o aluno ter um parâmetro, para entender se aquilo realmente é o que ele quer para a vida dele, né? Perfeito, porque Steve Jobs tem uma frase clássica que fala sobre isso, né? Quando a gente está num momento de escolha, de dúvidas, a gente tem um processo, um fenômeno que ocorre de forma inconsciente, que você, em frações de segundo, antes de tomar essa decisão, você tem o processo do connecting dots, que é você conectar pontos passados análogos, juntá-los, para que você possa tomar uma decisão assertiva. É o processo de connecting dots, né, que o Steve Jobs sempre falava. E essa frase ficou muito conhecida porque isso remete aos nossos processos de escolhas. Então, diariamente, o empreendedor se depara com centenas de necessidades. É muito difícil você tomar uma decisão de algo que você nunca vivenciou, por exemplo. E aí? Nunca passei por aquela situação. E na vida profissional é a mesma coisa. Então, por exemplo, como no seu caso, né, você passou pela área financeira, eu passei pela área de elétrica, e depois eu descobri que não era nada aquilo que eu queria. Eu me identificava mais na sala de aula. Eu descobri que eu gostava de ensinar, passar conhecimento. E quando eu encontrei com alguns dos meus alunos, e descobri que um virou engenheiro, outro virou professor, outro virou gerente de informática, e tipo assim, aí aquelas pessoas ali, elas passam a ser gratas a você. Por quê? Porque você gerou um valor para elas, entendeu? E a mesma coisa o trabalho que a sua startup vai fazer. Com certeza, vai evitar muito problema, muita frustração em muito jovem, adolescente, porque isso acontece muito, que você falou, é quase que corriqueiro, né? Você conversa com a pessoa, que eu me inscrevi na faculdade tal, mas depois descobri que não é isso que eu queria. Mas por quê? Exato, porque não encontrou o seu propósito vocacional. A gente, nessa jornada da Seren, a gente teve a chegada, 1 ano e meio atrás, do maior nome da literatura atual brasileira e psiquiatra mais lido do mundo, Dr. Augusto Cury, como nosso embaixador. Famosíssimo ele, né? Famosíssimo. Uma autoridade no assunto, né? Uma autoridade, comunica com seus livros socioemocionais, foi fundador da Escola da Inteligência também, que recentemente foi vendida para Arco Educacional. É uma personalidade no segmento da literatura e educacional do país, e um grande empreendedor também, que nos mostra o caminho do empreendedorismo, como é duro, é árduo. A gente tem que tomar milhares de decisões durante o dia, seja na priorização da sua agenda, na priorização das questões relevantes do seu dia que você tem que tocar, seja também decisões estratégicas das empresas. Então, você falou uma coisa interessante agora, você falou de decisões, estratégia. Vou puxar um pouquinho aqui agora, mudar um pouquinho a direção da conversa. Vamos falar um pouquinho do Funders? Sim. O Léo, ele foi convidado para participar da comunidade Funders Hunter. A comunidade, o propósito dela é justamente isso. O Léo, como vocês podem perceber, é um cara extremamente experiente, tem um know-how, uma expertise sensacional, que
como você falou, questão de tempo. Às vezes, alguém quer conversar com você, um empreendedor, um outro fundador, que não obrigatoriamente tem que ser inexperiente ou iniciante, porque, como você mesmo exemplificou, quando você passou naquelas startups, eu tenho certeza que deve ter chegado um momento que, tipo assim, cara, eu tenho esse problema, e não tem ninguém para conversar sobre isso, para trocar uma ideia, para me ajudar a encontrar uma solução para resolver esse tópico aqui. Já não aconteceu isso com você, já algumas vezes? Sem dúvida. O propósito da série, em especial, é fazer um intercâmbio do conhecimento útil relevante sobre as profissões. E a proposta do Founders é justamente a mesma coisa, que é fazer o intercâmbio da dinâmica do mundo da inovação, que é trazer pessoas que têm capacidades, habilidades distintas, porém que em determinado momento podem ser complementares, e agregar muito para os futuros empreendedores ou os atuais empreendedores, ou quem simplesmente quer ouvir a trajetória de um fundador aqui em determinada área específica. Isso contribui muito para o ecossistema de startups, né? A gente tem hoje milhares de startups espalhados no país e fundadores que têm muito pouca voz no mercado, né? Falou então, tudo agora. Tem muito pouca voz. Então, quando eu vejo uma iniciativa como Hunters, como Founders, e eu fui brilhantemente aqui convidado para participar com outros grandes fundadores, eu fico muito feliz, porque o futuro da nossa nação depende do empreendedorismo. Da inovação. Da inovação. E quanto mais luz nós dermos para os empreendedores, voz ativa para eles, a gente vai impulsionar, de certa forma, esses empreendedores que estão criando o nosso futuro melhor, né? Então, é muito importante a iniciativa aqui que a gente está construindo juntos, e eu não tenho dúvida que isso vai contribuir demais nos próximos anos para que a gente tenha um movimento de mais inovação, mais tecnologia, mais negócios saindo aqui de dentro. Legal, você falou de negócios, né? Vou dar um exemplo, participamos do Rio Innovation, né? Sim. Eu participei. Foi maravilhoso. E outros amigos, outros fundadores. E acabou, o que aconteceu? A gente encontrou uma galera que faz parte do Founders e vai nascer negócio entre o aplicativo escolar e a iCropped, que é uma agrotech. Então, quer dizer, uma coisa que também a comunidade fomenta é o quê? Negócio. Não que seja uma coisa obrigatória, foi natural. E a gente conversando, trocando uma ideia, ele falou assim, Marcos, eu tenho funcionários, eu uso uma plataforma para treinar os meus funcionários, só que, não está me atendendo, como é que funciona a sua? Eu expliquei para ele, cara, sensacional, poxa, eu vou trocar para a plataforma do aplicativo escolar. Então, uma das pegadas, né, uma das sacadas, ou um dos benefícios do Founders, é que, naturalmente, isso pode acontecer. Porque não obrigatoriamente, porque eu faço parte da comunidade, que o Léo tem que fazer negócio comigo. Não tem nada a ver, tá? O foco da comunidade é a troca de conhecimento, network, criar autoridade para os fundadores. O Léo está passando a experiência dele. Com certeza, esse vídeo pode chegar na audiência de um investidor, uma empresa gigante se interessar pelo teu negócio, querer comprar o teu negócio. Então, sem conteúdo, sem marketing, as pessoas não vão saber sobre o nosso trabalho. Então, o Founders, ele agrega valor. Ele agrega valor. Nós temos um site que ele funciona no formato de uma rede social, onde o fundador se cadastra, preenche o perfil dele. Você pode colocar um briefing seu, você pode colocar um vídeo, um áudio, e ali dentro começa esse movimento. E também na comunidade, né, a comunidade ainda acabou de nascer, tem poucos meses, né, mas já vamos ter nossos primeiros jantares, vamos ter workshops. Nos workshops, por exemplo, o Léo, na expertise dele, ele vai estar falando, né, no tempo que ele quiser para o público que vai estar o assistindo, né, que são outros fundadores, empreendedores. Então, esse é o propósito, tá? É dar voz de verdade para o fundador, tá? Para o fundador. Não tem aquele negócio de pitch. Fala em 5 minutos que a sua startup faz. Não tem nada a ver. Isso aqui não é hub de aceleração. Isso aqui é uma comunidade.
Funders é uma comunidade de fundadores. Então, o fundador ele é valorizado como pessoa, como profissional, e ele tem voz ativa. E um dos propósitos do Funders é isso, dar voz para o fundador e ele expressar os pensamentos dele, o trabalho dele, o propósito dele, da startup que ele participa. Então esse é o propósito. Léo, você quer fazer mais alguma observação? Você quer dar alguma dica? Algum conselho aí para quem está empreendendo, para quem empreende? E uma pergunta, uma coisa interessante. Por exemplo, eu entendi, tipo assim, a sua sacada sempre foi comercial, né? Sim. Você não é aquele cara nerd de tecnologia. Então uma pessoa que, ainda que a pessoa não seja um desenvolvedor ou algo do tipo, ele pode ser um fundador de startup, né? Sem dúvida. Por mais que o fenômeno do startup dependa, né, onde a solução seja ali core, tecnologia, seja core, quando você começa a transitar no mundo de grandes startups, você tem uma equipe de desenvolvimento, você contrata uma equipe, terceiriza ou põe in-house. Acho que a grande habilidade, ou talvez a grande característica dos grandes empreendedores, e na minha vida eu sempre observei empreendedores e tive essas pessoas como meus benchmarks, como as minhas referências, né? Tenho vários aqui que são do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que são grandes empreendedores e visionários. Então, assim, de novo, a grande pegada que marca os grandes empreendedores é a paixão pelo negócio. É a paixão pelo negócio, é a fé que move o seu propósito, e é aquela visão de transformação do mundo. Essas características a gente observa em todos os grandes empreendedores. Então, independente se é uma pessoa com formação em administração, engenharia, a gente vê um mercado de health techs, que são startups para a área de saúde, a gente vê também PropTech na área de construção, tendo também. Então, a gente vê que o empreendedorismo, ele nasce não na área de desenvolvimento, né? Ele é agnóstico, efetivamente. Então, assim, a gente vê que existem várias áreas na nossa sociedade sendo impactadas por startups e tendo fundadores de diversas origens. Então, isso é importante que seja dito. Eu sabia que ia empreender na minha vida, então eu sempre tratei as minhas passagens no corporativo como uma intraempreendedorismo, né? Eu estava sempre empreendendo dentro de uma grande empresa e eu olhava todos os processos dentro das grandes empresas como se fosse a minha banca de jornal. Eu tinha ali um negócio que tinha que sustentar. Então eu tinha que fomentar o negócio, eu tinha que pagar minhas contas para chegar ao final do mês e receber salário. Fazer acontecer. E aconteceu de empreender, enfim, há alguns anos de uma forma individual e com os meus sócios. E eu venho tendo assim, uma gratidão, não só com os meus sócios, mas como todos que abrem as portas nesses últimos anos. E esse é o propósito do Founders. E eu tenho certeza que quando mais fundadores, mais empreendedores tiverem cada vez mais suporte, é natural que os negócios aconteçam numa aceleração muito maior. Legal. Léo, eu quero te agradecer novamente pelo teu tempo. Gente, eu vou deixar aqui meu abraço para vocês. Caso você tenha alguma dúvida, se você quer deixar um comentário aí no vídeo ou no nosso site, você manda pergunta para o Léo, eu vou encaminhar para ele ou alguém que cuida da comunidade. Fica o convite então para você vir para a comunidade. Acesse o nosso site foundershunter.com e lá você consegue fazer o seu cadastro e fazer parte dessa comunidade. Também, caso você tenha alguma dúvida, no site tem a página contato, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas e nós vamos interagindo. Galera, um abraço para você, para todo mundo, tá? Até a próxima.